E aí pessoal, tudo bem com vocês? R2, tabela 2, separação de sílabas. A primeira palavra não tenho muito o que dizer, porque ela serve para que mostremos a regra de separação mais comum, que você deve utilizar a fonação. Falar, pronunciar a palavra ajude muito a você a separar as sílabas. Eu digo diretora, eu não tenho nada a falar sobre essa palavra, separando aqui, diretora. Nós temos uma consoante que busca uma vogal para formar a sílaba, consoante que busca vogal para formar uma sílaba, consoante que busca vogal para formar uma sílaba. Esse conceito você já está relembrando da minha aula de separação de sílabas, não é verdade? Na palavra verdade, aí sim, eu tenho outras coisas a falar, né? Verdade. O que é que eu tenho aqui na palavra verdade? Eu vou passar um traço aqui e vou colocar RD. Circula aí na sua tabela. RD é um encontro consonantal imperfeito. Por que é um encontro consonantal imperfeito? Porque eles se separam na separação de sílaba. RD. Na palavra perspectiva, note aqui que eu estou só relembrando as regras. R não encontra uma vogal, fica com a sílaba anterior. Tá lembrado dessa regra, né? Perspectiva do mesmo jeito. O R busca uma vogal para formar uma sílaba, não encontra. O S busca uma vogal para formar uma sílaba, não encontra. Não é verdade? Então, ó, eu tenho perspectiva. Aí eu vou passar minha barrinha aqui para eu fazer a anotação. Eu tenho o RS, que é um encontro consonantal perfeito, porque ficaram juntas, tá vendo? Ficaram juntas. E eu tenho aqui também o SP, né? SP, que é um encontro consonantal perfeito, porque elas ficaram na mesma sílaba. O C e o T se separam, C e T se separam, encontro consonantal imperfeito. Faz todas essas anotações. Não sei como é que está aí na sua tabela, mas deu para abreviar e eu vou entender o que quer dizer isso. Se você achar que é melhor escrever, eu acredito que não dê uma linha para isso, tá bom? Na palavra encanamento, como é que eu separo? Vamos lá. Encanamento. Ninguém tem problema com isso. Tem sim na hora de você justificar os encontros aqui. Vamos ver aqui, ó. Eu tenho o EN e eu tenho o EN. Eu vou colocar o número 2 aqui em cima, tá, gente? EN nas duas ocorrências. EN, EN. Você note que o M e o N antes de consoante vira o quê? Vira dígrafo vocálico, não é? É N, vou colocar assim, ó, dígrafo vocálico. De boa? Tem 2 dígrafos vocálicos. E vou fazer também, a título de orientação, mostrar para você que o NC não forma encontro consonantal perfeito. Não forma. Quando o N forma dígrafo com a vogal anterior, ele não é encontro consonantal posterior. Então eu vou colocar assim, ó, N, NC, I, NT, não é isso? INT, nessas duas ocorrências, NT e NC, não são encontros consonantais. Você precisa fazer essa observação, tá? Na palavra ultrapassar, é interessante falar sobre essa expressão aqui de ultrapassar, porque o não é verdade? Ultrapassar, nós temos um prolongamento dessa vogal U. Muitos autores não admitem. Eu vou colocar um asterisco aqui. Não, vamos separar primeiro, né? Antes da gente comentar. Eu tenho ultrapassar. Qual é a regra que eu estou utilizando? Iguais se separam. Sempre que eu tiver uma vogal ou uma consoante igual, eu já separo.
Já vou aproveitar e colocar leem também, né? Leem. Duas vogais duplicadas se separam. Você entendeu aqui que em leem eu tenho um hiato, não é? O hiato que é o quê? É. Tá bom? Vamos voltar aqui para ultrapassar. O que é que eu tenho aqui? Eu tenho o SS, que é o dígrafo consonantal, né? SS, RR. Vou colocar mais com uma observação esse U aqui. Vou colocar com uma observação. Carlos de Azeredo, José Carlos de Azeredo, da sua Grammatical Oasis, ele fala que isso aqui é um processo de vocalização. Então, o eu vou colocar assim como ditongo. Mas lembre-se que eu coloquei o asterisco, que nem todos os gramáticos aceitam isso. Tome cuidado isso aqui numa prova de concurso. Nunca vi cobrando isso aqui não, tá? TR, nós temos o que? O TR. Encontro consonantal perfeito, porque não se separou. Na palavra pia, vocês estão lembrados da minha seta do Adão olhou Eva indo urinar? Vocês estão lembrados? Adão olhou Eva indo urinar. A gente fala que eu posso aplicar essa seta para fazer a separação de sílaba desde que a palavra possua duas vogais e ela não possua acento. Tá lembrado? Então, ó, do I para o A é crescente. Quando for crescente, o que é que acontece? Se separa. Pi-A. Bateu a dúvida? Volta na aula de acentuação, de separação de sílaba. Tá no meu canal de graça. Na palavra 2, do O para o I é decrescente. Veja, do O para o I decrescente faz o quê? Não se separa. Então ficou como aqui, 2, juntinho, formando o que a gente chama de ditongo. Esse ditongo aqui é decrescente, é só olhar do O para o I, ditongo decrescente. Vamos ver se ele é oral? 2 é oral e é aberto. 2 não, é fechado, perdão. Eu não digo dóis, eu digo 2, é fechado. Faz todas essas anotações aí, ditongo, decrescente, oral, fechado. Na palavra pia eu tenho um hiato. Qual é esse hiato aí? O I e o A. Sim? Na palavra Paraguai, o que é que eu tenho aqui? Eu tenho Paraguai. Eu tenho o tritongo, uai. Vamos lá colocar aqui. Uai é o meu tritongo. Lembro, você pode anotar isso aí. Grupos fonéticos. Grupo fonético fixo. A sequência uai sempre vai ser tritongo. Então, é um grupo fonético fixo, uai. Na palavra biologia, ó, duas vogais sem acento aplica a regra, tá? Então, do I para o O crescente, do I para o A crescente. Então, eu vou separar. Então, fica como biologia. Formou o que aqui, candidato? 2 hiatos. Então, eu tenho aqui I-O, E, I-A, formando 2 hiatos. A palavra sublinhar possui duas formas de separação. O Volpe registra de duas formas. Eu posso ter a tradicional, que os concursos mais utilizam, é o sublinhar. Não considerando o B e o L o encontro consonantal perfeito, tá? Mas também existe a possibilidade de fazer que é mais comum aqui no Brasil, blinhar, que é mais comum. Professor, o B se separa ou não? As duas formas. No concurso público, prefira a separação do B e do L. Isso aqui é mais comum, tá? Aqui é mais comum no Brasil, isso aqui é mais comum nos concursos públicos, tá? Então, o que é que eu vou colocar de observação aqui? Eu vou dizer que o BL tanto faz. Você vai entender o que é o tanto faz, né, gente? Contra o consonantal perfeito ou imperfeito. E o NH, o
que é que eu tenho no NH? Eu tenho o meu dígrafo consonantal. Eu já estou vendo que você está pulando muita coisa. Eu estou vendo que você não está fazendo essas anotações todas, não. Eu tenho certeza que você não está fazendo tudo isso aqui. Você se assunte, vice. Anote tudo. Na palavra subemprego, o que é que acontece aqui? O B encontra uma parceira, que é o E. Então ele vai quebrar. Fica como aqui, ó. Subemprego. Notou que o B se soltou do prefixo sub e formou porque encontra uma base vocálica na frente. Tá bom? Subemprego. Não tem nada de especial, é somente essa separação que é esquisita. O que é que eu tenho em subemprego? Eu tenho apenas o PR, que é um encontro consonantal perfeito. Na palavra subitem, o B também encontra uma base. Acontece a mesma coisa em subemprego. Fica como aqui, ó. Subitem. Aqui eu tenho uma coisa interessante, o E e o M. Note que esse E-M vira um I. Subtem-I, tem I. Aqui é um ditongo, tá, gente? Então, E-M, vou colocar assim, ó, ditongo fonético. Ditongo fonético. Por que ele é um ditongo chamado de fonético? Porque é só no som que ele se torna um ditongo, né? É só no som. Mas as bancas podem chamar isso aqui somente de ditongo, tá? Evanildo Bechara é que chama de ditongo fonético. Na palavra proporção, fica como? Proporção. O que é que eu tenho de interessante aqui? Eu tenho dois encontros consonantais. Quais são eles? PR, encontro consonantal perfeito, não é? Tenho o R cedilha, R cedilha, encontro consonantal imperfeito, porque se separaram. E eu tenho o A e o O. O A e o O que formou um ditongo, o que, gente? Decrescente. Ditongo decrescente nasal, né? Que tem um tio. Nasal. Ão. Fechado. Beleza? O tio foi o responsável por fazer a união entre esses dois termos. Tá lembrado dessa regra de separação, né? Na palavra tocaia, eu tenho a regra do 3, 2, 1. Quando a última for um A ou um O, elas duas ficam juntas e a última separada. 3, 2, 1. Vamos fazer aqui, ó. Tocai, A. O que é que aconteceu aqui? 2 mais 1. Qual é a regra aqui do tocaia? Sempre que a última for um A ou O, fica as duas na sílaba anterior e a última separada. Eu vou colocar aqui, ó. 2 mais 1, para você lembrar dessa regra aqui, tá? 2 mais 1. Formou o que aqui, candidato? O ai, ditongo decrescente, somente ditongo decrescente, tocai, aberto, oral, tocaia. Não forma, o I e o A não forma, viu? Vou colocar assim, ó. I, A, falso hiato. Tenho que fazer tudo isso para que sua mente relembre tudo que você viu lá no blindado, tá? Ideia, como é que eu separo? Regra do 3, 2, 1. Ideia, A. Quando a última das três vogais for um A ou um O, fica 2 mais 1. Para lembrar dessa regra? 2 mais 1. Sequência de três vogais em que a última é um A ou um O, fica 2 mais 1. Vou colocar mais uma vez aqui a regra do 2 mais 1. Precisando, dá uma olhadinha lá na aula do blindado. Eu tenho aqui o E e o I que formou um ditongo decrescente aberto, oral, ideia. E o I e o A formam um falso hiato. Aliás, não tem hiato, né? Vou colocar assim, ó, falso hiato. Na palavra assembleia, fica como? Assembleia.
Eu tenho o que aqui? O SS, que é um dígrafo consonantal. Eu tenho o EM aqui, que forma o que, candidato? Porque o M vem antes de uma consoante. Forma um dígrafo vocálico. E o BL aqui. Só tô olhando aqui se não tem outra coisa. Tem não. BL formou aqui um encontro consonantal perfeito. O EI formou o quê? EI de tongo decrescente oral aberto. Falso hiato IA. Duvido que você fez tudo isso. Meu Deus do céu, como eu conheço meu aluno. Na palavra destrói, você notou, isso aqui a gente vai ver daqui a pouco na ficha de acentuação gráfica, que eu tenho ditongos abertos aqui, né? Ó, ei, ai, tá bom? Esses ditongos abertos aqui, quando são paroxítonos, perderam o acento depois do acordo ortográfico. Tá? Na palavra destroyer, permanece. Eu vou te explicar por quê. O que é que acontece aqui? Ó? Vamos separar primeiro. Destroyer. É um dos únicos ditongos abertos que recebem acento por conta que aqui é uma paroxítona terminada em R. Esse acento aqui não se justifica por ter um ditongo aberto, mas por ser uma paroxítona terminada em R. Vamos falar aqui. O que é que eu tenho de especial aqui? Eu tenho o ST, que é o encontro consonantal imperfeito. TR, encontro consonantal perfeito. Eu tenho aqui o OI, que é um ditongo decrescente, do O para o I, tongo decrescente aberto oral. E o I e o E não forma o hiato, tá? É outro falso hiato aqui, tá? Que é o ditongo decrescente, então o O é vogal, o I é semivogal. Então, I é falso hiato. Beleza? Na palavra herói e heróico, justamente eu coloquei aqui para você entender a diferença entre elas. Vamos separar primeiro herói. Herói. Quando o acento recai sobre a primeira das duas vogais, elas ficam juntas, né? Se recaísse sobre a segunda, elas se separariam. Já vou explicar aqui com a regra de céu. Ó, céu do mesmo jeito. Quando o acento recai sobre a primeira das duas vogais, elas ficam juntas, igual a herói. Céu e constrói também, ó. Constrói. Você notou que quando o acento recai sobre a primeira, as duas ficam juntas. Se recaísse sobre a segunda, elas seriam separadas. Vamos brincar aqui de herói? Herói e heróico. Note que o herói, quando esse ditongo aberto vier no final, conserva seu acento. Quando ela vem para o meio, ela perde o acento. Por que isso acontece? Questões de acentuação gráfica que a gente vai ver daqui a pouco, tá? O que é que eu tenho de especial aqui? Nas duas palavras eu tenho oi, né? Oi, vou colocar o número 2 aqui, ditongo decrescente oral aberto. É isso. Né? Tem nos dois, tem mais nada de importante aí não. Na palavra céu também, né? Ditongo decrescente oral aberto. Não tenho muito o que falar aqui. Constrói, eu tenho o NS, que formou o que, gente? NS aqui. Encontro consonantal perfeito. E o TR, né? TR formou o encontro consonantal perfeito. Tá certo? E tem o OI, que é um ditongo decrescente oral aberto. E aí, revisou tudo isso aqui? Vamos só terminar com a segunda parte aí. Pastéis fica como? Pastéis. Nós temos outro ditongo aqui, né? Vamos ver o que é que a gente tem aqui. Eu tenho o ST, que é um encontro consonantal imperfeito, que se separou. E eu tenho o E e o I,
que é um ditongo decrescente oral aberto. Muita atenção nessa questão do aberto. Eu quero que você fixe nisso, aberto, porque é uma regra lá de acentuação. Na palavra graúdo, você notou que o acento recaiu sobre a segunda. Em céu, recaiu sobre a primeira, por isso que ficou junto. Aqui recaiu sobre a segunda, então eu vou separar. Graúdo, né? O que é que eu tenho aqui? Um GR, que é um encontro consonantal perfeito, e eu tenho o A e o U formando um hiato. Na palavra saída, do mesmo jeito. Saída. Você nota que o acento recaiu sobre a segunda, separou-se. Em saída, o que é que eu tenho aqui? Somente um hiato. O ai, hiato. Na palavra balaústre, do mesmo jeito. Balaústre. Tem uma coisa interessante aqui. Eu tenho o AU, que formou o hiato. Eu tenho o ST, que formou o encontro consonantal imperfeito, porque se separou. E o TR, em TR, encontro consonantal perfeito, porque ficou junto. A diferença entre ai e ai. Ai é um beliscão, né? Uma interjeição de dor ou de espanto. Não, peraí. Aí é de lugar, perdão. Aí, onde você deixou suas coisas? Aí é um adjunto adverbial de lugar. E ai é uma interjeição de dor. Ai. Aí, lugar, ai. Quando o acento recai sobre a segunda, se separa, né, gente? A, I. E a outra fica junta. Estão lembrados do ai, da setinha? Não é verdade? Ai e aí. O que é que aconteceu aqui? Eu vou ter um hiato e aqui um ditongo decrescente oral aberto. Pais, país e paz. Perdão, é país e paz. País vai se separar porque o acento recaiu sobre a segunda e paz decrescente não separa. Não é verdade? Paz. Aqui eu tenho um hiato e aqui eu tenho um ditongo decrescente oral aberto. Paz. História, plágio, cara e comentário, névoa e amáveis, todas elas são a mesma regra, que é a regra do vizinho. Sempre que a vizinha anterior for acentuada, elas ficam juntas, né? Vamos separar aqui a palavra história. História. Mas ela também poderia se separar aqui. Aqui nós temos uma separação PT, não é verdade? Que é Portugal. E aqui é mais BR, Brasil. Não importa saber de onde é, mas você tem que saber que a palavra história se separa de duas formas simultâneas. Tanto faz, tá? Então eu vou pensar comigo aqui que o I e o A. IA, você tem que anotar isso aí. Hiato ou ditongo. Você tem que fazer isso em todas. Na palavra plágio, do mesmo jeito, ó. Plágio. Gente, eu não vou explicar essas outras não, ST, PL, porque você já aprendeu aqui, tá? Vou aliviar vocês aqui. Plágio, quando a anterior é acentuada, fica junto, não é verdade? Esse ditongo aqui, ele é crescente. Preciso colocar somente o crescente aqui. Do I para o A não cresce? Plágio, eu tenho plágio ou então G-O, formando ditongo. No caso aqui é crescente, ditongo crescente ou hiato. Em todas assim vai ser esse mesmo elemento, esse mesmo movimento. Vamos lá, ó. Carie ou então rie, ditongo crescente ou hiato. Escreva, eu estou abreviando, mas você escreva, não vai cair a mão não. Comentário do mesmo jeito, ó. Rio ou então rio, ditongo crescente ou hiato.
Na palavra névoa, do mesmo jeito. Névoa. Ou então, voar. Vamos colocar de tom crescente ou hiato. Agora, amáveis, não. Amáveis é decrescente. Então, vou ter que fazer tudo de novo aqui, ó. Amáveis. Ou então, não. Agora aqui. Quando o ditongo é decrescente, como é o caso aqui, do E para o I na decrescente, quando ele for decrescente, ele não pode ser de duas formas, ele é apenas de uma. Então, aí você vai colocar assim, ó, apenas ditongo decrescente oral aberto. Véis. Apenas. Quando for ditongo decrescente, ele é apenas ditongo, ele não pode ser hiato. Não é hiato. Beleza? Terminamos a nossa tabela de resumo R2. Vamos passar agora para a tabela R3, a acentuação gráfica. Tchau, gente!